Olá, pessoal. Meu nome é Thales Andrade e no Saber Direito Responde dessa semana estamos lidando com o tema de comércio internacional, as regras que regem esse importante ramo do direito internacional. E aí temos alguns acadêmicos aqui que vão trazer alguns questionamentos para a gente. Como a ideia de não discriminação se aplica para setores de serviço e propriedade intelectual? Obrigado pela pergunta, Andressa. A pergunta é muito pertinente porque a regra da não discriminação, como a gente explorou até ao longo do nosso curso do Saber Direito dessa semana, falava da regra da não discriminação para mercadorias, mas tocamos pouco no tema de serviços e propriedade intelectual. O tema de serviço e propriedade intelectual, ele importa para os seus acordos também a ideia de não discriminação. Se a gente olhar um acordo geral de comércio de serviços, o chamado acordo GATS, ele traz a ideia que tinha no artigo 1º lá do GATT, a ideia de não discriminar entre os estados que prestam esse serviço, por exemplo. Na medida que o Brasil liberaliza, por exemplo, um setor de serviços, vamos tomar como base o caso do Brasil, em 95, a liberalização do serviço de telecomunicações. A ideia de não discriminação, ao permitir que uma empresa estrangeira venha prestar o serviço de telecomunicação no Brasil, é estender para todos os membros do OMC o mesmo tratamento. Ou seja, se uma companhia, a gente vem uma Telmex, uma Telecom, a própria TIM, empresas internacionais fornecer serviços de telefonia no Brasil, todas têm que ter o mesmo direito de acesso. Essa é a regra da não discriminação no âmbito da nação mais favorecida no que tange ao comércio de serviços. E isso se reflete também na propriedade intelectual. Um dos outros resultados da rodada Uruguai, da 8ª rodada do GATT, foi a criação do chamado Acordo TRIPS, que é o acordo de aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio de mercadorias. Então, vários dos aspectos da propriedade intelectual, por exemplo, proteção de patentes, proteção de marcas, proteção de circuitos integrados, direito autoral, entraram na própria Organização Mundial do Comércio como um tema comercial. O incentivo à inovação, a proteção da inovação, da ideia, da propriedade intelectual que é intangível, tem tudo a ver com o desenvolvimento do comércio. Ora, qual seria o estímulo das empresas em se desenvolver se não houvesse a proteção desse investimento? E aí, quando olhamos para o TRIPS, vemos que, por exemplo, a garantia de uma patente que o Brasil faz no Brasil estende a todos os membros do OMC. A proteção que o Brasil dá no que tange ao período de marcas, uma empresa um McDonald's, por exemplo, que tem uma marca protegida no Brasil, ela se estende por todo o período de validade para qualquer outro prestador de serviço também. Então, o Brasil, por meio das suas regras, Andressa, ele acaba colocando numa situação de não discriminação todos aqueles que querem prestar aquele determinado serviço. O mercado islâmico é um dos principais importadores de carne brasileira. A carne, para ser exportada para esses países islâmicos, deve passar por certificações exigidas pela religião. Essa exigência de abate, conforme essas regras, configuraria uma barreira não tarifária? Obrigado pela pergunta, Igor. Essa pergunta ela é muito atual, ela é excelente, porque o Brasil é uma potência na exportação de frango e tem que se conformar com algumas exigências para entrar em alguns mercados. O mercado, por exemplo, islâmico é um deles. E aí, essa pergunta do Igor é justamente o caso do frango halal. O frango halal, basicamente, pessoal, é um frango que tem que seguir algumas orientações segundo a religião islâmica no que toca ao abate. Ou seja, tem que ter uma prece voltada para Meca, alguns métodos não cruéis no abate desse frango. Veja que é um método que acaba não modificando o aspecto, o sabor, a aparência da mercadoria em si, mas é um aspecto na própria produção da mercadoria, algo intangível. E aí vem a seguinte pergunta: pode um país impor os seus valores? Na verdade, o que o Islã está fazendo é o seguinte: Brasil, se você quiser abater um frango e eu importar esse frango entrar no meu mercado, você tem que se conformar ao meu valor islâmico. Então, o Brasil acaba abatendo segundo os padrões islâmicos. Ora, mas isso não implica uma barreira não tarifária? De certa forma, sim. Se eu não me conformo ao padrão islâmico e exporto o frango, eu não consigo entrar no mercado islâmico. E isso não é uma barreira? Não é uma restrição quantitativa? É. Só que ela estaria justificada, por exemplo, pelo artigo 20. E aí é muito interessante esse ponto, Igor, porque o artigo 20, a linha A do GATT, ele vai trazer que eu posso justificar a imposição dessa barreira quando for para proteger a moral pública, por exemplo.
e aí a moral islâmica seria enquadrada como um valor dentro da linha A do artigo 20, uma exceção para essa inconsistência que é essa barreira não tarifária. Ou seja, eu só permito o frango halal, eu só permito o frango que segue a minha religião, que não tem uma forma cruel de abate. É esse o que eu vou consumir. E acabo deslocando todo o frango que não seja produzido segundo esse método. Sim, ele acaba então se conformando com uma barreira, mas a gente consegue ver uma justificativa muito plausível. Isso acontece também, por exemplo, no caso de bebidas alcoólicas, né? É uma barreira não tarifária, países também muçulmanos, o Islã rejeita o consumo de bebidas alcoólicas. Só que também se enquadraria no que tange a moral pública. Eu teria uma exceção porque é um aspecto moral e agora, desde que eu implemente de um modo não discriminatório essa barreira, eu posso manter ela, né, como compatível com a Organização Mundial do Comércio. Tendo em vista os acordos comerciais realizados com outros países, né, como fica a relação hierárquica entre as normas internas, né, que regulam o comércio interno dentro do Brasil e os tratos comerciais ou os tratados, né, comerciais realizados fora do Brasil? Há um choque entre essas normas? Como que se resolve esse conflito de leis? Muito obrigado pela pergunta, Fabrício. É muito boa essa pergunta porque é uma pergunta que continua na ordem do dia. A questão da hierarquia dos tratados é pouco ainda resolvida no Brasil. É resolvida porque não tem dispositivos dando uma resposta clara quanto a isso. Está tudo muito ao sabor da jurisprudência. E qual que é a jurisprudência do STF no tocante à internalização de tratados? Tirando a questão dos direitos humanos, que a gente tem agora a possibilidade dos direitos, tratados em direitos humanos, se alçarem à condição de normas constitucionais, terem status ampliando o bloco constitucional, via de regra um tratado ele é incorporado no direito interno com status de lei ordinária. E é assim que ocorre, por exemplo, com qualquer acordo comercial. Ele passa pelo Congresso Nacional e passa pela Presidência da República. Mas no Congresso Nacional, a aprovação é maioria simples, passa pelas duas casas. Depois segue uma mensagem para o Presidente da República ratificar. Então o Congresso ele referenda e o chefe do Executivo ratifica. Agora a ratificação no Brasil precisa ainda de um último elemento, que é a publicação e promulgação. Isso se faz por meio da publicação no Diário Oficial da União e sai com o nome de decreto. Então, decreto é interessante, você vai ver um decreto que internaliza o tratado, como o Tratado do OMC, o decreto 1355 de 94, é decreto porque é um ato do chefe do Executivo, mas por detrás, tem natureza de lei ordinária. Ele não pode ser revogado por um simples decreto presidencial, porque o decreto, como a gente sabe, ele vem regulamentar uma lei já existente, ele tem uma hierarquia inferior à própria lei. Então, um tratado, via de regra, não pode ser revogado por um outro decreto. No que tange ao OMC especificamente, temos ainda uma regrinha especial, que é o artigo 98 do CTN. Por que no que tange ao OMC? Porque a OMC tem vários dispositivos que versam sobre tributação. E aí o 98 do Código Tributário Nacional fala o seguinte, que os tratados e convenções internacionais em matéria tributária serão observados pela lei que lhes sobrevenha. Essa construção do 98 acaba dando um critério de tratado em matéria tributária, ele tem um critério especial. E aí um eventual conflito com o direito já existente ou até uma norma que vai se editar, uma norma interna que vai se editar em matéria tributária, tem que respeitar o tratado em matéria tributária. Então o GATT, ele ganha uma força tremenda, porque ele não pode ser simplesmente revogado. E isso é muito bom. Isso é bom porque reafirma a necessidade de se manter os compromissos internacionais. O Brasil não pode simplesmente, com o legislativo, ignorar a existência desses compromissos. Não pode o Congresso, um belo dia, revogar o GATT simplesmente. A gente tem uma série de compromissos. Se o Congresso resolvesse fazer isso, a gente estaria em apuros, porque a gente seria demandado facilmente no OMC e seria talvez o caos, porque o Brasil teria sérios problemas, porque um compromisso constante é a presença do GATT no nosso ordenamento jurídico nacional. Vamos então à segunda rodada de perguntas, Andressa? Professor, existe hierarquia entre decisões de tribunais internacionais nas questões comerciais? Boa pergunta, muito atual também, porque o Brasil é um dos países que enfrenta esse tipo de situação. Porque o Brasil está atrelado ao Tribunal do Mercosul, depois da criação do Protocolo de Ilhéus em 2002, e está atrelado ao OMC, o Sistema de Solução de Controvérsias de 94, criado ao final de 94.
E vejam só que todos os sócios do Mercosul e todos os sócios, na verdade, os 4 sócios, 5 agora do Mercosul, são também membros do OMC. E uma controvérsia podia, até a criação do protocolo de Olivos, ser levada para o Mercosul e também para o OMC. Ora, mas isso não gera um problema? Gera, e gera um problemão, porque o país pode buscar como se fosse realmente um shopping, né? Buscar qual foro é mais conveniente. Isso é o chamado fórum shopping. Esse é o fórum shopping. Eu vou, ora, onde é mais favorável? Vou no fórum que é mais favorável, a Corte Internacional. E foi isso que a Argentina fez na década de 90, quando ela aplicou uma medida antidumping contra o frango brasileiro. Ela aplicou uma medida antidumping completamente em desacordo frente ao acordo antidumping e o Brasil demandou a Argentina no Tribunal do Mercosul, era sob a égide ainda do Protocolo de Brasília. Lá no Mercosul, o Brasil, surpreendentemente, perdeu o caso. Houve uma decisão, então, no tribunal, ainda uma corte do Mercosul, e o Brasil perde o caso. Só que o que o Brasil faz? O Brasil pega o caso, tudo bem, esse laudo arbitral aqui, para mim, está completamente equivocado. Vou levar o caso para o OMC, vou ver o que eles falam. Quando o OMC recebe o caso, eles dizem o seguinte: realmente, nós vamos decidir esse caso, nós vamos adjudicar. Nós vamos dizer porque nós temos jurisdição exclusiva sobre os acordos da OMC. Ainda que outros tribunais queiram passar um julgamento sobre um dos acordos da OMC, como é o caso do antidumping, nós é que temos a jurisdição exclusiva. E aí a Argentina alegou, não, há uma litispendência internacional. Ou seja, há um julgado pendente, houve um julgamento aqui, você não pode, a OMC, julgar novamente uma questão que já foi decidida. E a OMC disse, pode. Apesar de não ter hierarquia entre tribunais internacionais, esses acordos da OMC são de minha competência exclusiva. E aí o Brasil, quando leva o caso para a OMC, ele ganha o caso. Né? O Brasil já esperava, porque a escolha dos árbitros no âmbito do Mercosul não foi muito correta e o laudo não foi muito bem escrito, não foi muito bem desenhado. E o Brasil, sabendo disso, vai lá e leva para o OMC. O que ocorre então com o Mercosul? Há uma reestruturação. Em 2002, o protocolo de Olivos, que reestrutura o sistema de solução do bloco, fala o seguinte: se vocês agora levarem uma controvérsia para o OMC ou para o Mercosul e vice-versa, agora você está proibido de levá-la novamente a outro tribunal. E aí os estados se auto-obrigaram a essa disposição e agora estão impedidos de levar uma controvérsia para outro tribunal. Se o Brasil quisesse levar adiante, agora já na égide do protocolo de Olivos, aí seria mais difícil da própria OMC aceitar a jurisdição nesse caso. Mas, em princípio, esse caso aconteceu e o Brasil saiu vitorioso. Foi uma estratégia bem emplacada pelo governo brasileiro nessa situação. Pegando esse gancho do antidumping, eu gostaria de saber se uma medida de defesa comercial como, por exemplo, o antidumping, se submete às garantias constitucionais tributárias. Excelente pergunta, Igor, porque o antidumping ele tem uma série de peculiaridades que é muito confundida às vezes pelos operadores do direito. O antidumping, às vezes, ele ainda aparece como um mito. Para muita gente, ele deveria obedecer às garantias constitucionais tributárias. Esse afastamento do antidumping como um tributo, ele já começa a ocorrer com a própria edição da Lei 9.019 de 95, que fala que a receita do antidumping vai ser uma receita originária, não vai ser uma receita derivada. E isso no âmbito do direito financeiro, a gente sabe que tributos são receitas derivadas do poder estatal, do poder de império, né, do poder do Estado soberano. O antidumping já fala especificamente que é uma receita originária. E aí, toda a construção que vem sendo feita em cima do antidumping é para descaracterizar ele como uma receita tributária. Ele não vai obedecer à regra de legalidade, por exemplo. Ele é editado e aplicado por simples resolução CAMEX. Ele não vai obedecer ao princípio da anterioridade, ele se aplica imediatamente. Ele não vai obedecer à regra da irretroatividade. Ele pode, a lei do antidumping, inclusive, retroagir até 90 dias da aplicação da defesa comercial. Joia? A gente vai, então, encerrar esse bloco e fazer uma pequena pausa e eu já encontro vocês no próximo bloco para continuar com a dúvida de nossos colegas. Olá pessoal, meu nome é Thales Andrade, estamos de volta com o segundo bloco do Saber Direito Responde, e aqui com os acadêmicos de Direito, tirando dúvidas da nossa matéria de comércio internacional. Então vamos continuar na sequência aqui com o nosso colega Fabrício. Com qual objetivo foi criado a
proibição de restrição quantitativa e quais os benefícios ou problemas pode surgir dessa proibição? A questão da restrição quantitativa é pouco conhecida até pelos operadores do direito no Brasil e pelo próprio judiciário. Vejam só, imagine um comércio internacional em que você quer promover o fluxo de mercadorias. Você faz, logo após a Segunda Guerra, um acordo internacional justamente para evitar que os países não coloquem mais obstáculos ao comércio. Qual que é a ideia do artigo 11.1 de proibir uma restrição quantitativa? Ela quer proibir justamente que os países coloquem proibições de importação, porque a proibição é a medida mais gravosa, é a medida mais restritiva que pode existir ao comércio. Só em situações excepcionais, como é o caso de uma salvaguarda, por exemplo, é que eu poderia ter uma barreira como essa. A restrição quantitativa ela é geralmente entendida como uma barreira não tarifária, então eu não posso proibir a importação. Agora, é claro que lembra que o comércio não pode ser um fim em si mesmo. Né? E esse detalhe é importante, Fabrício, porque o comércio, ele pode sim, eu tenho que garantir alguns fins. O Estado brasileiro vai proteger alguns valores. E isso a gente discutiu muito em nossas aulas na questão do caso dos pneus usados. O Brasil proibiu a importação, por exemplo, de pneus usados, lá em 2003, portaria DSEX número 8 de 91. Essa proibição de pneus usados foi considerada uma restrição quantitativa proibida, né? Que violava o artigo 11.1. Mas o Brasil justifica isso com sucesso no OMC. Ele justifica da seguinte forma, ele diz que a proibição fazia parte do programa de combate à dengue. Por quê? De que forma? Ora, evitando a trazida de pneus usados para o Brasil, o pneu usado ele tem um descarte muito rápido e aí o Brasil queria justamente diminuir a proliferação de focos da dengue via o uso de pneus usados. Então o Brasil entra lá, justifica com o artigo a linha 20B, né? O 20B que traz as exceções gerais para a proteção da saúde humana. E, curiosamente, ele não invoca o 20G, que é meio ambiente, não era queima de pneu, não era depósito de pneu em terreno baldio, que o pneu leva muito tempo para se regenerar na natureza. Na verdade, era para proteger a saúde humana. O único probleminha na implementação é que o Brasil ainda aceitava importações de alguns sócios do Mercosul e algumas liminares esporádicas, mas isso foi resolvido mais à frente com a arguição de descumprimento do preceito fundamental, a DPF de número 101, que tramitou no STF em 2009. Decisões do Poder Judiciário do Brasil podem violar acordos internacionais do comércio? Excelente a pergunta, Andressa, porque essa pergunta já tem até pertinência com o que a gente acabou de falar. Essa DPF, já no caso dos pneus usados, ela veio justamente para corrigir um problema que o Brasil estava tendo. Olha só, uma decisão do Poder Judiciário pode ser uma violação a uma regra, por exemplo, do OMC, uma regra a um acordo internacional do comércio multilateral? Ela pode, por quê? Porque o juiz está investido no poder de juiz pelo Estado. O juiz ele age em nome do Estado, então ele cometendo alguma ilegalidade é o Estado que é responsável, o Estado entenda-se membro da OMC, entenda-se Brasil, seja um juiz estadual, seja um juiz federal, não importa, seja um juiz trabalhista, se houver um reflexo que viole a OMC, isso sim vai ter que ser corrigido. Podemos considerar o Brasil um país protecionista? Existem duas formas de a gente ver o problema. Uma forma de entender um país como um protecionista é ele usar as suas barreiras que tem direito de forma legítima. O Brasil faz e ampliou demais, por exemplo, a defesa comercial nos últimos 5 anos. O Brasil dobrou o número de medidas aplicadas nos últimos 6 anos. Né? A gente tinha cerca de 80 e poucas medidas de defesa comercial, hoje estamos em torno de 150 medidas aplicadas. Né? Você pode dizer que o Brasil é mais protecionista? Na minha opinião, não. Porque eu vejo um protecionismo quando o protecionismo é uma coisa ilegal, quando eu tenho um protecionismo já de forma disfarçada, quando eu imponho uma licença para o importador, mas eu não peço isso, por exemplo, de outros importadores, quando eu estou discriminando, quando eu faço uma restrição velada ao comércio internacional. Isso, para mim, é ser protecionista. Isso é infringir as regras do comércio internacional, de certa forma. Há possibilidade do Brasil levar disposições do direito interno para uma controvérsia, por exemplo, com a OMC? A pergunta é muito boa, Fabrício, porque é uma dúvida frequente. Quando a gente está falando do sistema de soluções de controvérsias da Organização Mundial do Comércio,
ele só pode ser acessado por estados, por membros, né? Mais especificamente. Membros são estados soberanos ou territórios aduaneiros com política comercial autônoma, como é o caso de Taiwan, o caso de Macau, o caso de Taipei chinês, né? O caso de Hong Kong e a própria China. São 4 membros distintos porque tem territórios com política aduaneira autônoma. Agora, quando se leva uma controvérsia no âmbito do sistema de solução de controvérsias, ela vai ser analisada à luz dos acordos da OMC. É isso que diz o entendimento de solução de controvérsias, que é o chamado ESC, né? Entendimento de solução de controvérsias é o anexo 2 do pacote de acordos da rodada Uruguai. Agora, você vai analisar à luz dos acordos, nunca à luz do direito interno. O direito interno influencia de que maneira? Ele influencia de 2 maneiras. Primeiro, se por meio do direito interno eu violo um acordo da OMC, aí eu sou demandado. Eu passei uma lei no Congresso Nacional que discrimina frontalmente os importadores no Brasil em relação aos produtores domésticos. Aí essa lei vai ser questionada, mas ela não vai servir como base para decisão, ela não vai servir como uma fonte de direito entre os membros da OMC, ela vai ser como uma medida a ser contestada. Agora, qual que é a outra ótica? No âmbito do direito interno. A gente falou muito que os importadores e qualquer outros cidadãos, indivíduos no Brasil, podem pleitear no Poder Judiciário brasileiro uma violação pelo governo brasileiro, por exemplo, frente aos acordos da OMC, porque os acordos foram internalizados, é lei no Brasil. A gente considera como lei ordinária. Esse, na verdade, é o status. Agora, esses acordos, quando a gente analisa no âmbito do direito interno, estão dissociados da Constituição, de outras leis existentes? Não. Como já veio a pergunta anterior, eles inclusive têm a relação de hierarquia. A gente vai ter que sopesar tudo isso e principalmente avaliar frente ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, garantias que muito se aplicam nessas medidas comerciais quando o juiz pega um caso para analisar de uma medida comercial dessas. Até que ponto os parceiros comerciais do Brasil podem aproveitar as preferências tarifárias concedidas pelo governo brasileiro na importação de mercadorias? Muito boa a tua pergunta, Andressa, porque ela tem muito a ver com os esquemas de integração regional. Até que ponto um parceiro comercial que faz comércio com o Brasil pode aproveitar as preferências? Vamos falar em vários níveis, então. Primeiro, digamos que eu tenha alguns parceiros comerciais, meus parceiros sejam os sócios do Mercosul. Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai. Um parceiro quer aproveitar a preferência que é imposto de importação zero, ele tem que cumprir a regra de origem do bloco, a regra de origem do Mercosul. Essa regra de origem nada mais é do que transformar essa mercadoria, haver uma transformação substancial nela para que ela tenha caráter originário daquele país. Se a Argentina importa insumos da China, por exemplo, para eu gozar da preferência tarifária que o Brasil me dá, eu tenho que agregar 60% de valor na exportação. Importo peças, fabrico um automóvel, por exemplo, a relação entre essas peças importadas e o valor exportado do carro final, por exemplo, tem que ser da ordem de 60%. Cumprindo esse requisito, eu tenho o certificado de origem Mercosul. Agora, indo mais adiante, digamos que eu queira trazer, por exemplo, veículos do México. O México não é membro do Mercosul, mas temos um acordo, o Mercosul tem um acordo com o México, que é o acordo automotivo, no âmbito do Acordo de Complementação Econômica 55, ACE 55. Como que eu digo que um carro é realmente originário do México e goza de imposto de importação zero para entrar no Brasil? Eu preciso que ele cumpra a regra de origem entre o Mercosul e o México nesse ACE 55. E assim por diante. Outras mercadorias de países provenientes da LAD. Por exemplo, uma importação do Peru. O Peru também não é um membro do Mercosul, mas a gente tem um acordo de associação no âmbito da LAD em que o Peru pode aproveitar as preferências. E aí o critério de origem ele é mais brando, a agregação de valor é de apenas 50%. Agora, se eu saio desses esquemas regionais, se há um país que não tem nenhum acordo comercial com o Brasil, ele goza de alguma preferência? Não, ele não goza. Ele vai se submeter ao regime geral da cláusula da nação mais favorecida, da NMF, aquela cláusula pilar estruturante. Ele só vai conseguir pegar as vantagens que eu der para qualquer um, que eu der para todos no comércio internacional, mas nunca vai ter o imposto zero que eu dou para os sócios do Mercosul. Por quê?
Por que eu posso discriminar os que não fazem parte dos acordos? Porque os acordos comerciais regionais são celebrados também via exceção. Eles têm uma exceção, que é a exceção do artigo 24 do GATT ou da cláusula de habilitação, no caso de países em desenvolvimento. Então, essas exceções, elas derrogam a aplicação da NMF. Então, quando eu concedo uma vantagem para alguém que seja não sócio, ela não vai se estender. Ele não consegue gozar do mesmo benefício que eu dou para um sócio do meu bloco. Então, joia? Respondido? Então, a gente vai encerrando aqui esse Saber Direito Responde sobre o comércio internacional e as regras que regem esse fascinante ramo do direito internacional. Espero que vocês tenham aproveitado. O meu nome é Thales Andrade, eu sou professor de comércio internacional e espero poder encontrar vocês em outra oportunidade. Um grande abraço e até a próxima. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. A conversa desta semana é sabe com quem? Com o professor de Direito Internacional, Thales Andrade. Professor, vamos continuar a nossa conversa falando o seguinte. Queria que o senhor desse uma visão dos acordos de defesa comercial. Fala um pouquinho sobre isso. Esse é um tema muito interessante, Daiane, principalmente quando a gente pensa a nível de Brasil. O Brasil é um dos grandes utilizadores da defesa comercial hoje. Para o Brasil, é um instrumento de proteção que virou, digamos, a menina dos olhos do governo brasileiro desde 2012. Houve até a criação, por exemplo, de muito mais vagas de analista de comércio exterior no Ministério do Desenvolvimento, só para reforçar a defesa comercial. E a defesa comercial, quando a gente fala em defesa comercial, eu costumo dizer nas aulas que é uma defesa stricto sensu, que a gente está cuidando de 3 acordos do âmbito do OMC. Basicamente, um acordo de salvaguardas, um acordo de subsídios e medidas compensatórias. A medida compensatória ela vem justamente combater as importações subsidiadas e o acordo antidumping, que cria os procedimentos para se aplicar uma medida antidumping e combater essa prática de dumping. A salvaguarda, basicamente, ela não combate uma prática desleal, mas sim um surto de importação que aquele país está enfrentando. A gente enfrentou isso no ano 2000 com a questão do coco ralado. Os produtores de coco ralado brasileiros estavam sofrendo um surto de todas as origens e aí deu-se início a uma investigação no DECOM, o Departamento de Defesa Comercial da SESEX, e aplicou-se, por elevação à tarifa externa comum, uma salvaguarda. O problema é que a salvaguarda ela é temporária, porque você aplica uma medida restritiva ao comércio internacional, afrontando todas as origens que exportam aquele produto, e isso dá um impacto muito grande no comércio. Não pode manter isso por muito tempo, né? Não posso manter por muito tempo, eu tenho um prazo limite para terminar. Em regra, são 4 anos, mais prorrogáveis por mais 4 e, em ocasiões muito excepcionais, como foi o caso do coco ralado no Brasil, mais 2 anos. E isso totalizaram 10 anos e em 2010 acabou a proteção a essa indústria. Agora, a indústria precisava provar também que estava sofrendo um prejuízo grave. Isso no caso da salvaguarda, né? Já o caso de dumping e de subsídios, a gente tem uma prática desleal envolvida. Não basta ter esse aumento de importações. A gente vai ter que verificar se há um dumping, que nada mais é que está havendo uma discriminação de preços pelo país exportador, por exemplo, ele exporta a um preço abaixo do que ele vende no próprio mercado. E isso é bastante comum no caso dos produtos chineses, né? 1/3 da defesa comercial hoje aplicada no Brasil é contra a China, especialmente. Né, que a gente vê um preço realmente, as mercadorias entrando a um preço muito baixo e causando um dano à indústria que fabrica um produto similar, um produto que concorre com esses produtos chineses. E aí isso dá margem a uma medida antidumping. E com o subsídio a mesma coisa. O problema do subsídio é que ele não é tão transparente. É uma prática de governo. É difícil ver quando o governo está dando uma contribuição para o exportador. A gente teve isso no caso da Índia, que fornecia subsídio para a resina PET e a resina era exportada para o Brasil. Aí a indústria nacional, no caso a Braskem, que fabrica o monopólio de plásticos no Brasil,
pediu a proteção ao governo e aplicou uma medida compensatória. Mas hoje, 100% das medidas de defesa comercial no Brasil são antidumping, exclusivamente porque é mais fácil de comprovar a margem de dumping. Barreira tarifária, uma expressão que a gente ouve com frequência. Traduz para a gente, professor. Barreira tarifária, a gente comenta isso na nossa primeira aula, né, quando a gente fala de tarifa. Barreira tarifária é basicamente uma tarifa, é um imposto de importação. É importante a gente não confundir com aquela tarifa do direito administrativo, que é o preço público, a tarifa de água, a tarifa de luz. Não tem nada a ver. Quando a gente fala em tarifa em comércio internacional, a gente está cuidando de um jargão que nada mais é que um imposto de importação, né? E o acordo GATT é isso, né? O General Agreement Tariffs and Trade, né? Um acordo geral de tarifas e comércio. Um acordo geral de impostos de importação no mundo inteiro, que cada país estabelece o seu teto. Já a barreira não tarifária é um conceito residual. A gente explora isso lá na aula de número 4, né, do curso, que tudo que não for tarifa, que não for imposto de importação, mas implicar uma restrição ao comércio, pode entrar na categoria de barreira não tarifária, como uma própria medida antidumping, por exemplo, né? Um licenciamento de importação, que você perguntou antes. Tudo isso pode ser uma restrição disfarçada ou não ao comércio, depende. A barreira em si ela não é proibida. O problema é que se ela é aplicada de uma forma consistente, razoável, não discriminatória. Agora, professor, vamos falar um pouquinho dos acordos, né, internacionais e o judiciário nisso. Como é que a justiça avalia os casos que chegam, né, para serem analisados com relação a acordos internacionais? Como é que tem sido a visão do judiciário? Isso é a pergunta extremamente relevante e atual, Daiane, porque realmente no Poder Judiciário, se a gente pensar que o GATT de 1947, até o Supremo Tribunal Federal vem desde a década de 60, já dando em recurso extraordinário umas decisões muito interessantes, muito convergentes com a prática internacional. Agora, é claro que com a sofisticação desses acordos, começa a aparecer alguns equívocos, e aí a gente não pode culpar exclusivamente o judiciário nessa interpretação. O fato é que, no Brasil, o Brasil aceita, internaliza esses acordos internacionais da OMC, por exemplo, né, como lei ordinária interna. E aí qualquer cidadão, por exemplo, um importador, tem o direito de invocar isso no judiciário, o judiciário tem que responder. É o controle, né, e inafastabilidade jurisdicional aí que a gente tem garantida pela Constituição. Então, quando o Brasil faz uma arbitrariedade enquanto governo e isso prejudica o importador, o mecanismo último que ele pode recorrer é o Poder Judiciário. Se ele viola, por exemplo, o Brasil no cálculo de uma margem de dumping, viola alguns dos dispositivos do acordo antidumping. A gente viu algumas decisões. Primeiro que a decisão, como a aplicação da medida antidumping é feita por um Conselho de Ministros, ele já vem originariamente para o STJ. Então, a primeira instância já é o STJ. Então, não tem muito o que subir. E aí o STJ recebe aquilo, muitas vezes a gente vê que há uma certa tendência de ser pró-Estado, muitas vezes pela complexidade do tema envolvido, né? Temos alguns julgamentos emblemáticos que o Poder Judiciário diz que não pode entrar na análise de mérito, e isso tem que ficar relegado só para aspectos formais. O problema é que os cidadãos, os importadores, os exportadores, eles ficam extremamente presos, né, a essa arbitrariedade do governo nessa situação. Por quê? Se o judiciário não der uma resposta, a esfera administrativa também não pode dar uma resposta, porque a decisão para aplicar uma defesa comercial, para modificar o imposto de importação, já é em nível ministerial. Então, se a gente fizer um recurso administrativo, cai para o próprio Conselho de Ministros. Não tem como resolver administrativamente, né? Até tem um juízo de reconsideração, mas imagine você tomando uma decisão, você decidiu daquela forma e agora não mudei de ideia. É muito difícil a gente ver, até, por exemplo, no judiciário, em questões comuns, o juiz que proferiu a decisão voltando atrás na sua decisão, né? Tem que estar muito evidente o equívoco, né? E não é muito comum a gente encontrar isso no Poder Executivo, por exemplo. O que chega com mais frequência com relação aos acordos internacionais? O que vem com mais? A gente vê bastante coisa, principalmente quando houve a aplicação do antidumping de calçados, que mexeu muito aí com a economia. Eram muitos fornecedores no mundo, grandes marcas, né? Foram muitos mandados de segurança em matéria de antidumping, né? O caso de antidumping de calçados foi emblemático, que eram mais de 600 partes interessadas no processo envolvidas. E aí você tinha Nike, Adidas, Reebok, Puma, né? Todos grandes patrocinadores até da Copa do Mundo. E isso foi em 2010, para você ter uma ideia, imagina o rebuliço que foi. E aí o STJ reiteradamente foi demandado a emitir decisões em relação ao direito que foi aplicado, mas invariavelmente, né, não estou dizendo que isso é errado, mas invariavelmente
todas foram pró-Estado, todas foram defendendo a manutenção da medida, não questionando a legalidade do pleito. E aí você começa a tentar cutucar, levantar isso, né? Será que não tem alguma coisa errada? Será que não deveria ter um maior equilíbrio nessas decisões ou está sempre certa a administração na aplicação das medidas de comércio internacional? Como é que está o Brasil na questão das disputas da OMC? Esse é um outro tema extremamente interessante, porque o Brasil, quando a gente fala dessa questão, é muito interessante, né? A questão do Poder Judiciário Nacional, se ele titubeia por vezes, se ele não está 100% seguro na aplicação das normas internacionais, quando a gente olha Brasil em nível internacional, em nível OMC, o Brasil é um dos campeões, é um dos caras que mais está presente, seja reclamando, seja como reclamado na OMC. Ele é o 4º membro mais ativo da organização. Se a gente pensar que a gente tem 160 membros, né? O Brasil tem uma participação de 1,2% no comércio internacional, muito pequena ainda. O Brasil é extremamente eficiente e ativo nesse mecanismo de solução de conflitos. Ele é tido como o mecanismo mais eficaz do mundo, o mecanismo da OMC, no que tange a conflitos entre Estados, porque ele tem um mecanismo de retaliação muito eficiente, a retaliação econômica por um Estado. Então temos casos emblemáticos. Desde o primeiro caso da OMC, o Brasil já estava lá, o caso da gasolina. Tivemos vitórias retumbantes, como é o caso do pneus usados, que combinou com uma ADPF aqui no STF, né, de relatoria da Carmen Lúcia. Foram casos emblemáticos para o Brasil. O caso da Embraer Bombardier, de subsídios aeronáuticos, o Brasil teve uma vitória importante. E agora o Brasil está com um grande desafio nas mãos, que é o último caso que está pendente, que é o caso do Inovar Alto, né, que o Brasil está dando vantagens de IPI para atrair montadoras do mundo inteiro. É o caso de número 472. E o governo ele está muito reticente, está com muito medo, porque as chances do Brasil perder esse caso é muito grande. E aí você vai ter que acabar com esse mecanismo e o Brasil vai ter que, provavelmente, muitas montadoras que vieram ao Brasil por conta do benefício podem ir embora. Daqui a pouco tem sugestão de bibliografia. Você não pode perder, não saia daí. Saber Direito Debate está de volta, hora de sugestão de bibliografia. Professor Thales Andrade, que fala sobre direito internacional, está aqui com a gente. E depois de um bate-papo, olha só, trouxe 4 sugestões para você, telespectador. Professor, vamos lá. Revista Tributária e de Finanças Públicas, né, de Edivaldo Pereira de Brito. Fala um pouquinho para a gente dessa... Sem dúvida. Essa sugestão. A revista tributária é da editora da Revista dos Tribunais, da própria RT. Ela é muito interessante porque ela tem um conteúdo muito atualizado e muitas vezes entra na seara da esfera do comércio internacional. Por exemplo, tem um artigo publicado nessa revista que trata justamente de qual é a base legal para se alterar o imposto de importação no Brasil, né? E é um dos temas muito atualizados. Recentemente eles fizeram uma coletânea dos artigos mais importantes dessa revista, né? E eu tive a oportunidade de participar de uma edição, até estava junto com Ponte de Miranda, por exemplo, né? Você entra com figuras do direito aí célebres, que infelizmente eu não conheci, mas que é uma revista extremamente atual e é um periódico mensal. A segunda sugestão é do próprio professor Thales, ele que escreveu sobre o regionalismo na fragmentação do sistema multilateral de comércio. Professor, fala um pouquinho sobre sua obra aqui para a gente. Essa obra foi resultado da dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. É uma obra que eu tenho muito orgulho aí, né, sobre a orientação do professor Arno Dalry Júnior, que justamente faz uma releitura desse fenômeno da proliferação de blocos internacionais que a gente tem no mundo hoje, né? Mercosul, União Europeia, NAFTA, Comunidade Andina. Como que isso se insere frente a um sistema que foi criado para não discriminar entre blocos comerciais, né? Por que que a gente tem tantos blocos comerciais hoje proliferando e a gente tem uma Organização Mundial do Comércio que era para não discriminar ninguém, estagnada? Terceira sugestão do professor, dumping, subsídios e salvaguardas. As proteções, medidas protetivas que o senhor falou, né? Exato. Essa obra é uma obra excelente, é uma obra muito interessante, a começar pelo corpo editorial, né? Eu tive a felicidade de fazer parte, porque eu estava na época no Departamento de Defesa Comercial, e ela foi organizada pelo Felipe Reis e pela Marília, né? Felipe Reis, que hoje está em Genebra chefiando aí, ajudando o Brasil mais uma vez na missão brasileira em Genebra junto à OMC.
mas ele era o diretor do Departamento de Defesa Comercial e a Marília também é uma das coordenadoras de Defesa Comercial. Então, basicamente, o corpo técnico que compõe a obra são investigadores de defesa comercial, então ela tem uma profundidade bastante grande frente às outras obras de defesa comercial no Brasil, que geralmente ainda são muita repetição da legislação. Quando a gente cuida de comércio internacional, a gente vai muito ainda buscar, infelizmente, bibliografia fora, bibliografia internacional, em inglês, etc., porque o Brasil é um tema, infelizmente, ainda pouco estudado, poderia ser ainda mais estudado, melhor aprofundado. Pois é, professor, eu estou falando de obras de fora, né, que normalmente o estudante, o profissional do direito vai atrás da doutrina lá de fora. O senhor trouxe uma obra de um professor holandês, não é isso? Exatamente, Daiane. Essa obra aí, ela está na 3ª edição, que é The Law and Policy of the World Trade Organization, que é o direito e a política da Organização Mundial do Comércio. Ela é como a Bíblia, né, para qualquer professor ou qualquer profissional que se dedique à matéria de comércio internacional, ela é básica. Ela foi escrita pelo professor Peter van den Bosch, eu tive a oportunidade de ter ele como orientador quando eu estive estudando fora, e ele é um membro do órgão de apelação, ele é como se fosse um ministro do STF, né, em comércio internacional. E ele é muito legal porque ele vivencia todos os dias nos julgamentos da OMC toda essa jurisprudência e ele consolida tudo isso nessa obra de um modo muito acessível para o estudante mais iniciante. Professor Thales Andrade, muito obrigado pela participação, pelas informações muito interessantes. Eu que agradeço, Daiane. Muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar aqui sempre. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você pode também acompanhar a nossa programação pelo site. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Na semana que vem eu volto com mais uma conversa bem interessante. Tchau, tchau. No Brasil, o leitor desta semana tem um aniversário.